Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ouvinte amado, mais uma vez a minha Bíblia está aberta no livro de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8 em diante, onde está escrito: E veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ouvinte amado, e a Bíblia continua dizendo que a viúva de Sarepta de Sidom foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então, esta foi a dissertação de 1 Reis, capítulo 17, verso 8, onde nós vemos esse relato tão valioso e tão célebre da Bíblia Sagrada sobre o milagre da multiplicação do azeite, o milagre da multiplicação da farinha na casa daquela viúva. Todos nós sabemos, vocês acredito que sabem, que aquela mulher tinha a mesma classe de fé que Elias, e Elias tinha a mesma classe de fé que aquela mulher. Por isso ele foi enviado a um membro de sua congregação. Ele foi enviado à casa de um membro de sua congregação. O marido dela tinha morrido, então ela era viúva, e nessa tipificação o nosso profeta nos ensina que Elias só podia chegar ali depois desta fase de viuvez daquela mulher. Enquanto ela estava com o marido era o regente, o marido era o pastor dela. Elias não podia chegar à casa de uma mulher da qual já tivesse alguém para dirigi-la, mas Elias chegou na casa de uma mulher viúva, porque ela ficou viúva, então não teve mais direcionamento do seu marido. Então foi quando Elias pôde chegar ali e dar os direcionamentos que ela precisasse. Elias não podia chegar à casa daquela mulher se o marido estivesse ainda vivo. E Cristo também é assim. Quando a igreja fica viúva do mundo, é quando Cristo pode chegar e entrar na casa desta igreja. O mundo tem que morrer para a igreja.
O mundo tem que morrer para você. Só depois é que Elias chega à sua casa para multiplicar, para abençoar, para prover, para sustentar, para trazer à tona as coisas que precisam serem trazidas. Então, vemos que houve um trovão. Daquele trovão saiu uma voz: não temas, assim diz o Senhor. Veja, Elias chegou naquela casa, daquela mulher viúva, e da boca de Elias saiu um trovão. Que trovão é esse? O trovão do assim diz o Senhor. Ele diz: assim diz o Senhor, da farinha da panela não acabará. Vocês todos sabem que foi um processo de 3 anos e 6 meses, sem chuva, sem colheitas boas, e a terra estava deserta, árida, todos passando por situações difíceis, todos passando fome. Como exemplo da casa daquela viúva, só tinha uma porção de farinha e uma porção de azeite, para ela fazer o último bolo e então morrer juntamente com sua criança, já que o seu marido também tinha morrido. Nós não sabemos exatamente do que ele morreu, mas ela era uma viúva. E Elias chegou na casa daquela viúva para pedir comida? Sim, a princípio foi para pedir comida, mas mediante o trovão que saiu da boca de Elias, ele não mais pediu comida, mas ele deu comida. Você já notou esse detalhe? Elias chegou ali para pedir comida, mas por conta do trovão que saiu da boca de Elias, assim diz o Senhor, da farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará, até que eu mande chuva. Até que eu mande chuva. Veja bem esse detalhe. Elias tinha a palavra para multiplicar o azeite, multiplicar a farinha e mandar chuva, porque ele era a boca de Deus para Israel naquele momento. Ele era a boca de Deus para Israel, para todo Israel que cresce ou não cresce. Então, veja, um trovão saiu da boca do profeta Elias e disse: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, através da boca do profeta Elias. Através da boca do profeta Elias saiu esse trovão. Ela decidiu obedecer. Veja, ela decidiu obedecer. Isto é o que você deverá fazer para que você receba as mesmas bênçãos para a sua vida. Decidir obedecer. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus que quase todo homem podia ouvi-lo. Isso é lindo demais. Um trovão saiu do céu, de modo que quase todo homem podia ouvi-lo. Há um trovão que sai da boca do profeta. Há um trovão que sai da voz. Há um trovão que sai da boca do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma anela ouvir. E assim diz o Senhor, o que nós mais precisamos, o que você mais precisa, não é de emoção, sensação ou de algum arrepio. Não, essas coisas não dão sustentação. Essas coisas se vai, arrepio, emoção, falar em língua, gritar, tudo isso é muito bom, mas o que é mais importante para a nossa vida é ouvir da boca do profeta um trovão.
Assim diz o Senhor. Ora, o que aquela mulher mais precisava ouvir era esse trovão saindo da boca do profeta. E o que nós mais precisamos ouvir é esse trovão saindo da boca do profeta. Assim diz o Senhor, você não vai morrer, você vai viver. Assim diz o Senhor, você está curado. Assim diz o Senhor, pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Assim diz o Senhor, você vai e Deus te abençoará. Assim diz o Senhor, você virá e Deus te abençoará. Assim diz o Senhor, você pisará nesta terra e ela será sua. Assim diz o Senhor, você vencerá esta depressão, esta angústia, essa doença. Se você crê nesse assim diz o Senhor, para a sua vida nesta hora, este é o trovão que sai da boca do profeta, para abençoar sua vida, para abençoar o seu coração, para abençoar a sua fé. Receba o trovão que sai da boca do profeta. Assim diz o Senhor, não faltará o seu azeite, não faltará a sua farinha. Você prosperará naquilo que Ele te abençoar. Você prosperará naquilo que Ele colocar em suas mãos. Você prosperará na terra que Ele te colocar. Porque este é o assim diz o Senhor, é o trovão de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, creia neste trovão, creia neste assim diz o Senhor e seja curado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Prostrado diante do altar, eu sou pecador, Tu és Salvador, aceite o meu humilde louvor.